O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Fora do baralho, na Rádio Observador, que reúne os asas do comentário, a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria e o Jorge Fernandes. Esta semana não contamos com o Nuno Garopa. A jogada da semana, na segunda parte, será sobre uma semana, praticamente uma semana política pródiga, em que Luís Montenegro apresentou a moção e a candidatura à presidência do PSD, e não esconde que a grande fonte de inspiração é Cavaco Silva, que nem de propósito esteve em Estrasburgo para ser condecorado. Ainda vamos olhar também para a instabilidade no PS por causa da base das lajes. Eu sou o Ricardo Conceição, aqui estou, em substituição da Vanessa Cruz, ela é que é a titular deste Fora do Baralho. Bem-vindos a todos. E Luís Aguiar Conraria, tu queres dar paus às conclusões de um estudo revelado esta semana, no qual a Susana Peralta participou enquanto investigadora. E é paus porque há boas e más notícias neste estudo, que conclui que a pobreza caiu para 15,4% em Portugal, mas do outro lado há 301 mil crianças e 541 mil idosos que continuam pobres. Pois, e acabaste de justificar o meu naipe, é precisamente isso. Portanto, para já, parabéns à Susana Peralta e ao resto da equipa, naturalmente, pelo trabalho. E aqui, quer dizer, claramente dá para uma pessoa dar um naipe positivo ou um naipe negativo, é um bocado que uma pessoa pode puxar por umas coisas ou por outras, mas a ideia com que eu fico, e depois a Susana, se me quiser corrigir, pode corrigir, é que podemos ver isto na perspectiva pessimista do copo estar meio cheio, na perspectiva otimista do copo estar... Não, pessimista do copo estar meio vazio, otimista na perspectiva do copo estar meio cheio, mas acho que podemos dizer que o copo está a encher. Pronto, podemos discutir se está mais próximo do vazio ou mais próximo do cheio, mas está a encher, está. Portanto, os dados, se olharmos para os dados neste momento, eles são maus, vemos que 20% ou quase 20% da população está em risco de pobreza e vemos que isso abrange alguns trabalhadores, portanto é outro indicador preocupante que nós temos em Portugal, que há sempre aqui uma percentagem relevante de pessoas que trabalha, portanto não está desempregada e mesmo assim fica em situação de risco de pobreza, o que quer dizer que o ordenado não é suficiente para alguém deixar de ser pobre. Há aqueles dados também que pioraram na parte dos encargos habitacionais, mas isso... digamos que não é uma notícia, ou pelo menos não é uma surpresa, já todos adivinharíamos isso, mas realmente os valores principais, aqueles que nos preocupam mais, é a pobreza infantil, que é pesada e custa acreditar que não consigamos ter um plano dedicado para acabar com a pobreza infantil. 301 mil crianças... são muitas crianças. São muitas crianças, não é? E depois quando nós vemos que são crianças que depois não participam nas atividades, nas atividades todas da escola, quer dizer, devíamos conseguir fazer melhor, quer dizer, nós não somos um país rico para padrões europeus, somos ricos para padrões mundiais, é evidente, mas para os padrões da União Europeia não somos ricos, mas acho que poderíamos fazer melhor nisto. Agora, também é verdade que se olharmos para os últimos 2 anos, e até num exercício interessante que fizeram, que penso que não tinham feito em relatórios anteriores, para os últimos 10 anos, vemos que a tendência é positiva. O poder de compra nos últimos 10 anos aumentou em termos reais, portanto reais, não, já descontando o efeito da inflação, aumentou 25%, vemos que as desigualdades estão a diminuir, vemos que o risco de pobreza está a diminuir, vemos que os níveis de privação material e social, que é uma medida que eu até considero mais objetiva do que propriamente a da pobreza, também se reduziu. Apesar da privação severa não se ter mantido em valores constantes. E pronto, e portanto
não discutindo se o copo está meio cheio ou meio vazio, podemos dizer que ele está a encher e isso, no fim de tudo, são boas notícias, mas temos a obrigação de fazer melhor, pelo menos com as crianças. São umas quase copas, são umas copas, uns paus com sabor a copas. Pois é isto, não é? Portanto, não quero ser sectário e tomar só um dos lados, portanto, sim, temos de mostrar os dois lados aqui do nosso país. E a Susana Peralta, que participou nesta investigação, quer dar copas aos jornalistas da Lusa que esta semana fizeram um dia de greve. Sim, quero dar copas e quero me associar à justa luta dos jornalistas da Lusa, que no fundo estão a lutar para nós termos informação independente de interferência governamental, que é um desígnio importante para a nossa democracia, sobretudo nestes tempos de riscos vários para a democracia. Acho que é importante este argumento que eu vou copiar, aliás, de uma crónica do Pedro Norton no Público, mas que eu acho que ele tem muita razão, que é com a depauperação, peço desculpa, não sei como é a palavra, mas pronto. Eu nem me atrevo. Nem te atreves, não é? Pois é sexta-feira, a esta hora. Vamos deixar assim, na dúvida. Mas, enfim, com o problema de haver redações cada vez menos compostas em termos de número de jornalistas por causa da crise dos meios de comunicação social, a Lusa tem um efeito multiplicador. Há muitas notícias que nós lemos que são, na verdade, diretamente retiradas das notícias da Lusa, devidamente identificadas, como é óbvio, isto é perfeitamente legítimo, só estou a dizer que nós devíamos ter uma preocupação acrescida com a Lusa. E o que é que aconteceu à Lusa? A Lusa tornou-se 100% pública e o governo cozinhou uns estatutos para a Lusa que eu até tenho lido em alguns órgãos de comunicação social que são semelhantes aos da RTP, mas na verdade eles não têm nada de semelhante à RTP. A única coisa que tem de semelhante à RTP são os nomes, não é? Porque na Lusa há um conselho de administração, e como é evidente na RTP também, e depois na Lusa há um conselho de supervisão, acho que é assim que se chama, e na RTP há um Conselho Geral Independente. Mas de facto, depois quando nós vamos ver, porque nesta coisa dos estatutos e de garantir ou de procurar mitigar os riscos de interferência política, o que interessa são os detalhes do desenho dos estatutos. E de facto, o Conselho Geral Independente da RTP tem 2 membros, portanto 6 membros, há só 2 que são nomeados pelo governo, mas atenção, que eles são nomeados de maneira alternada, o que faz com que na prática, o governo em exercício na prática só nomeou um desses administradores verdadeiramente, porque depois como os mandatos cessam de 3 em 3 anos, aquilo no fundo faz com que um governo em exercício, ou muito dificilmente tenha sequer nomeado os 2, depois há 2 que vêm do Parlamento e há 2 que são cooptados. Portanto, isso logo diminui bastante o poder do Governo neste Conselho Geral Independente, depois, por sua vez, escolhe a administração, que escolhe a administração, disse bem. No caso da Lusa, há de facto o tal Conselho de Supervisão. Esse Conselho de Supervisão, uma parte que vem da Assembleia da República, outra parte vem do Governo, até é bastante diverso, por assim dizer, mas depois a administração vem da Assembleia Geral e a Assembleia Geral é o acionista e o acionista é o Estado, portanto o Governo sozinho decide o Conselho de Administração da Lusa e este Conselho Consultivo, é assim que se chama, que tem esta dimensão um bocadinho mais plural, tem um mero papel consultivo, portanto não tem, isto é tão diferente da RTP que até me custa de cada vez que ouço que isto é mais ou menos parecido com a RTP, portanto isto é um desenho que foi feito pelo Governo com um único propósito, que é a governamentalização da informação da Lusa. Isto é absolutamente grave e eu não percebo como é que nós estamos todos a assistir a isto de braços cruzados, porque isto é um verdadeiro atentado à democracia, quer dizer, e nós já vimos isto. É engraçado porque aqui há tempos o ministro Leitão Amaro até dava a dizer, não, nós não queremos a Lusa nas mãos do Sócrates. A única maneira, ou de um novo Sócrates, peço desculpa, a única maneira de nós garantirmos que a Lusa não vai parar às mãos do novo Sócrates é desenharmos uns estatutos que minimamente blindem a Lusa de haver, um dia destes, um governante mal intencionado que tome de assalto a informação da Lusa. E neste momento estes estatutos, desenhados presumivelmente pelo próprio ministro Leitão Amaro, não nos garantem, não blindam essa independência da informação. Eu estou muito preocupada com a Lusa e gostava muito mais de ver essa discussão nos órgãos de comunicação social. Fica aqui uma sugestão para o Observador. Vocês falam de outras coisas. E ficam dadas as tuas copas, e já agora o Luís Aguiar Conraria foi confirmar, e existe sim, depauperação, é a palavra que podemos usar aqui, e devemos. E o Jorge Fernandes quer dar espadas a José Luís Zapatero, o antigo presidente do governo espanhol. É verdade, olá a todos. Bem, esta semana Espanha viveu o seu momento aeroporto José Sócrates 2014.
embora Zapatero não tenha sido preso. Bem, muito rapidamente o que aconteceu foi que Zapatero foi constituído arguido, não foi preso, mas foi constituído arguido. Aliás, tinha um bilhete para, naquela mesma tarde em que foi constituído arguido, não sabemos se coincidência ou não, mas o que é facto é que tinha um bilhete só de ida para Caracas, isso foi confirmado, e portanto esse bilhete de avião tinha sido emitido, portanto não sabemos exatamente com que finalidade, nem exatamente, portanto, mas podemos meramente especular. E, de facto, as acusações contra o Zapatero são muito graves. E se no início a esquerda espanhola veio clamar novamente a ideia de que era lawfare e que havia todo um ataque novamente da direita ao Partido Socialista e a Zapatero em particular, através do ramo judicial, na verdade, no dia seguinte, o discurso político espanhol, da esquerda à direita, era mais ou menos unânime em dizer que as 88 páginas que o juiz escreveu que justificam a constituição de Zapatero como arguido são muitíssimo sólidas, muitíssimo cautelosas e extremamente bem fundamentadas. Para quem não acompanhou, aliás, eu devo dizer que fiquei relativamente surpreendido com a pouca cobertura que este caso teve em Portugal, devido... foi realmente um momento em que eu penso que todos os cidadãos espanhóis, tal como nós sabemos, em Portugal, quase toda a gente tem uma história para contar sobre o momento em que soube que José Sócrates tinha sido preso, o primeiro-ministro da democracia em Portugal, a estar envolvido em coisas tão dramáticas e negativas, assim, foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com Zapatero. É o primeiro-ministro, ou presidente do governo, como os espanhóis dizem, desde a democratização, que está metido nestes trabalhos. Muito resumidamente o que aconteceu e aquilo que ele está a ser acusado é ter sido um facilitador do regime de Caracas em Espanha, e nomeadamente através de uma coisa que ninguém exatamente percebeu o porquê, mas no meio da pandemia, como todos sabemos e nos recordamos, os governos europeus e mundiais tinham fundos para acudir estrategicamente a companhias aéreas, tal como Portugal meteu os célebres 3,2 mil milhões na TAP. Espanha, ou o governo de Sánchez, melhor dizendo, decidiu na altura colocar 53 milhões de euros numa empresa venezuelana com apenas 5 aviões e que não tinha, como é evidente, rigorosamente nenhum tipo de interesse estratégico para a Espanha. Quer dizer, foram simplesmente derretidos 53 milhões de euros e nunca ninguém tinha percebido muito bem porquê, e sempre foi muito polémico. Aquele dinheiro sempre tinha sido muito polémico e nunca ninguém tinha percebido muito bem quem é que tinha convencido as autoridades espanholas a gastar aquele dinheiro. E o que aconteceu foi que tinha havido uma queixa em Espanha, a queixa foi arquivada e agora as polícias e os ministérios públicos na Suíça e em França... E ficámos sem contacto com o Jorge Fernandes. De qualquer forma, eu ia cortar-lhe a palavra, porque ainda temos... Jorge... A investigação, não é? E o que descobrimos foi que... Jorge, tivemos aqui um corte na tua comunicação e eu ia precisamente cortar-te a palavra para dar ainda ao Luís Aguiar Conraria, porque tem umas copas, uns ouros honoríficos para Cavaco Silva. Temos aqui um minuto ainda, Luís. Sim, isto eu elogiar Cavaco Silva é tão raro que merece que se interrompa o Jorge. Mas tem a ver com a condecoração de que Cavaco Silva recebeu da Ordem Europeia do Mérito, atribuída pelo Parlamento Europeu, que foi atribuída, penso que pela primeira vez agora, a um primeiro grupo de 20 pessoas, e é importante que Cavaco lá esteja. Portanto, há dois portugueses que merecem lá estar. Um, infelizmente, já morreu, que é Mário Soares. Esse pelo papel de levar Portugal para a União Europeia, na altura a Comunidade Económica Europeia, e Cavaco Silva a seguir, naturalmente, porque presidiu no governo, portanto, presidiu ao governo aqueles 10 anos de maior convergência económica de Portugal com o resto da Europa, e não é só convergência económica, convergência até de muitas outras coisas, liberdade de informação, que estava muito estatizada,
também presidiu ao governo que fez a revisão, quer dizer, quem faz a revisão constitucional é a Assembleia da República, portanto, mas estava no governo quando houve aquela grande revisão que desestatizou, digamos assim, e permitiu a modernização da economia portuguesa, e portanto foram 10 anos de forte convergência que não voltámos a ter, e portanto Cavaco Silva merece os ouros e merece a condecoração. Fica os ouros de Luís Aguiar Conraria, e fica também o desafio aos ouvintes para partilhar pensamentos ou perguntas para um episódio extra de domingo, em que um dos membros do painel responde aos comentários dos nossos ouvintes. É muito fácil, basta enviar um e-mail para foradobaralho@observador.pt, e este fim de semana a resposta cabe ao Jorge Fernandes, que precisamente vai falar sobre Cavaco Silva. Na segunda parte, vamos à jogada da semana. Segunda parte do Fora do Baralho, hoje com Luís Aguiar Conraria, Jorge Fernandes e Susana Peralta. Esta semana não contamos com o Nuno Garopa. Eu sou o Ricardo Conceição. Esta semana tivemos vários momentos interessantes na política, um desconforto interno no PS por causa da questão da base das lajes. Também tivemos a moção de candidatura de Luís Montenegro, que sonha com a maioria absoluta, e Montenegro vê em Cavaco Silva uma inspiração, e o Chega a arrasar o Código Laboral, e a Ministra do Trabalho a dar uma alfinetada em António José Seguro. Já lá vamos a tudo isto. Jorge, queres fechar em 30 segundos as tuas espadas da primeira parte para o José Luís Zapatero? Sim, fecho. Desculpa, Ricardo. Obrigado. Bem, o que aconteceu, então, muito rapidamente, é que houve resgate a essa companhia venezuelana, e as suspeitas que recaem sobre Zapatero é que terá tido uma comissão de cerca de 2 milhões de euros que escondeu em offshores, e, portanto, há toda uma nuvem de dinheiro, não só esses 2 milhões, mas inclusive outros valores relacionados com o regime de Caracas, envolvidos com o tráfico, com o eventual ouro, petróleo, etc. E, portanto, está aqui uma nuvem negra, e é de facto uma ao contrário de Sócrates, que já tinha, quando saiu do poder, algumas investigações que apontariam para algumas irregularidades. Zapatero tinha saído do governo como assim uma espécie de reserva moral do país e do partido, e de facto agora, com este caso, as coisas desmoronaram-se, e muito provavelmente terá problemas muito sérios com a lei. E daí as tuas espadas? Ricardo, Sim, Ricardo, Luís. Desculpa, quer dizer, o Jorge disse que isto era o momento José Sócrates de... 2 milhões de euros não é nada, pá. Isso nem o dedo, isso é verdade. Isso são as unhas, isso é a unha isso do é dedo verdade. mindinho de José Sócrates, pá. Isso é verdade. Isso nem sequer. Simbolicamente, pronto, simbolicamente. Estava aqui já com expectativa, assim, uma expectativa. Sim. Isso, pronto. Bom, vamos olhar para a política da semana, e Susana Peralta, esta semana tivemos de novo a questão da amamentação e da lei laboral. É o governo a insistir num claro erro político? Já me peguei aqui com o Luís por causa da amamentação, alguns no verão. Isto é engraçado, porque no fundo, como esta a reforma laboral é uma história interminável, é engraçado que nós aqui no Fora do Baralho também estamos metidos nessa história interminável. Never ending story. Never ending story, então naquele dia da marmota, não é? Exato. Bom, então a minha opinião sobre isso é muito simples. Eu amamentei 3 crianças longamente, e considero que o facto de eu ter um trabalho que me dá bastante flexibilidade foi absolutamente essencial nessa minha decisão e na possibilidade que tive de os amamentar durante vários anos. Sei agora aqui especificar os detalhes de cada um, porque senão eles ouvem isto daqui a 20 anos e depois vão para... Depois vão-te cobrar, sim. Não vão-me cobrar, vão para o divã e sai caro. Portanto, então se me cobrarem a mim é que eu estou tramada. Portanto, o que é que eu acho? Acho que isto é claramente uma provocação. O governo nem sequer disse quantas situações de potencial abuso, porque a ideia da ministra é que de facto há mulheres que continuam a amamentar. Mas essa ideia de continuar a amamentar só para beneficiar de uma redução de horário é absurda. A amamentação é
é uma história, enfim, é um processo que funciona entre a criança e a mãe, e, portanto é preciso que a criança também queira ser amamentada para isso funcionar, e portanto não é esta coisa de eu não consigo continuar a amamentar se isso não for algo que nasce de uma maneira natural na relação mãe-filha, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela também poderia estar a sugerir, não sei, fraude. Portanto, eu fingi que estou a amamentar e não estava verdadeiramente a amamentar. Eu gostava que isso depois também, obviamente, compromete a própria hombridade profissional dos médicos que certificam essas situações. Mas achas que é um erro político? É uma provocação barata, é incompreensível. Como é que ao fim já naquela altura foi completamente incompreensível, no sentido em que já se sabia que isto ia ser uma coisa polarizadora, e até depois tivemos as declarações, claro que isso não compromete a ministra, mas de alguém, de uma funcionária da Segurança Social, a dizer que era preciso chamar a CPCJ quando as crianças eram amamentadas, enfim, para além já no Ministério dos 6 meses. Pode ser usado numa negociação como moeda de troca, uma daquelas medidas para deixar cair? Acho que pode ser usado numa negociação, eventualmente, algumas cedências no banco de horas, se ele é coletivo, se ele é individual, se ele expira ao fim de não sei quanto tempo, quer dizer, esses detalhes em medidas que agora, isto aqui é mera provocação da ideia, e depois já está outra vez, tal como com as outras medidas todas da reforma laboral, esta é outra na qual, quer dizer, o Governo devia ter vindo dizer, olha, de facto há aqui um problema enorme, há uma prevalência de fraude gigantesca, 90% das mães têm crianças de 3 anos e estão com redução de horário porque estão alegadamente a amamentar, isto causa problemas enormes na gestão das equipas, quer dizer, não trouxe um dado para o problema. Nós sabemos que Portugal é um país, aliás, com taxas de amamentação bastante baixas relativamente a uma série de congéneres. Para deixar a minha posição bastante clara, eu acho que uma mãe que não quer, ou não pôde, ou não deu, ou não conseguiu, ou não interessa amamentar, está no seu direito. Até aqui a minha questão não é que as mães se devem sentir obrigadas de algum modo, ou com alguma espécie de moralização para amamentar. Agora, as mulheres que querem amamentar, eu acho isso absolutamente essencial, e realmente eu agradeço ter este emprego que me permitiu ter esse privilégio enorme de amamentar os meus filhos até uma idade tardia. Luís, achas que a manutenção desta medida na proposta é para negociar mais tarde? Estou? Sim, estamos a ouvir. Ok, não, de repente fiquei com a sensação que estava sem som. Deixa-me aqui dizer que este é um caso em que, na substância, eu estou em desacordo com a Susana. Aliás, acho que uma coisa que ela disse, que se está a pôr em causa a hombridade dos médicos que passam os atestados médicos, aliás, era das coisas que a ministra queria, era que deixasse de ser autodeclaração e passasse a ser uma declaração médica de 6 em 6 meses. Portanto, mas agora, independentemente de tudo o resto, que é na substância, portanto, já nos pegámos no verão, não vale a pena pegarmos outra vez, porque acho que neste momento, de facto, o que conta é a forma. E essa foi daquelas medidas que cai logo e caiu logo, daquelas que mais revoltaram as pessoas, que se sabe que... eu acho que estavas a perguntar se isto podia ser usado como arma negocial. Nem chega a ser arma negocial, porque já toda a gente sabe que isto vai cair. E quando é uma proposta que toda a gente sabe que vai cair, é como se agora o Governo tivesse também proposto reduzir o salário mínimo para 500 euros. Quer dizer, é uma proposta tão absurda e que já se sabe que vai cair, que não serviria de arma negocial para nada. E aqui parece-me que se passa um bocado isto. Que até eu... cá está, que na substância até concordei com a ministra, quando ouvi falar nisso, a minha reação foi, então, mas está parva, mas quer dizer, não querendo insultar a senhora, né? Portanto, não querendo insultar a ministra, como é evidente, mas a reação foi isso, mas que parvoíce, mas para que estão com isso outra vez? É óbvio que vai cair. E pronto, e é óbvio que vai cair, e portanto, acho que sim, eu percebo a dificuldade, não é? Que há um pacote que o Governo gosta, depois houve um pacote que foi negociado que implicou cedências de todas as partes, e agora, dado que não se chegou a acordo, então preferem o pacote original ou o pacote atual. E eu percebo isso e percebo que queiram voltar ao original, mas não dá para voltar completamente ao original. Tem de haver aqui um compromisso, e é evidente que esta das medidas são para cair e que inquinam a discussão. Só para terminar, só uma frase antes de passar ao Jorge, parece de propósito, parece que não querem aprovar o novo pacote laboral. Isso é uma deixa interessante para o Jorge, porque o Chega arrasa ainda esta semana, teve o Conselho Nacional e arrasa este Código Laboral. O PS já disse que vai votar contra, portanto... Pode ser depois transformado num argumento a favor do Governo, Jorge? Sim, eu acho que o pacote laboral, eu ouvi as declarações tanto
da liderança do PS como do Chega, e acho que o pacote laboral está morto e enterrado. Portanto, sob esse ponto de vista, eu acho que Montenegro o que vai tentar fazer aqui é capitalizar, aliás, não é por acaso, não sei se podemos já falar disso ou não, aquela moção de censura, a moção que ele está a apresentar agora à liderança, em que fala da tal maioria absoluta e fala de Cavaco Silva, provavelmente o que Montenegro está a fazer é tentar preparar o seu momento de deixem-nos trabalhar, em que ele vai dizer, bem, há muita gente que me critica por eu não fazer reformas, eu tento, mas depois há aqui umas forças de bloqueio, neste caso, ao contrário de Cavaco Silva, que dizia que era o Dr. Soares, serão o PS e o Chega, e portanto a culpa o que ele quer fazer é inverter a culpa e dizer que o ONU não haver reformas do país não é dele, mas sim do Chega e do PS. E, portanto, isto mais uma vez, voltamos aqui a dizer no Fora do Baralho, o Dr. Montenegro, até devíamos mandar fazer uma placa e oferecer-lhe isto em São Bento. O governo do Dr. Montenegro é um governo minoritário. E, portanto, os partidos da oposição não têm rigorosamente a obrigação nenhuma de aprovar uma reforma laboral que, no fundo, reflita a estrutura de preferências do governo e do PSD. Se os partidos da oposição são chamados, portanto, a aprovar um pacote destes, têm naturalmente que ver refletidos e têm que atingir um equilíbrio em que ambos os partidos, seja que ele queira negociar com o PS ou com o Chega, em que ambos os partidos, os conjuntos de partidos se sintam confortáveis e se revejam do ponto de vista ideológico. Portanto, então, o Dr. Montenegro vai fazer o número, mas é um número, na minha opinião, sem qualquer sentido. Jorge, fico contigo porque também temos que ir ao desconforto interno no PS por causa da questão da base das lajes, e Francisco Assis e Paulo Pedroso fizeram críticas, quase um toque a reunir, quase que apelaram a uma certa calma no Partido Socialista. Como é que olhaste para esta semana do PS? Bem, eu, na questão das lajes, a minha posição provavelmente vai ser aqui pouco popular aqui no programa, mas a minha posição relativamente às lajes é bastante simples. Portugal tem um acordo com os Estados Unidos para para ter aquela base. E no acordo, Portugal cede a base aos Estados Unidos, mas há contrapartidas que os Estados Unidos dão a Portugal. Não vale a pena estarmos agora a falar sobre isso. Políticas, financeiras, ou, por exemplo, a criação da FLAD em tempos, um conjunto de coisas que os Estados Unidos têm. Quer dizer, eu não consigo perceber, é-me difícil perceber como é que alguém acha que os Estados Unidos querem a base das lajes, e sendo eu uma pessoa altamente crítica de Trump, para quando está tudo bem e estão em tempo de paz. Quer dizer, a utilidade daquela base, um país que aceita ter uma base dos Estados Unidos, sabe que a utilidade principal das respectivas bases vai ser em momentos de conflito e em que os Estados Unidos precisam de projetar força, etc., independentemente daquilo que nós possamos pensar do que é a política americana. Se Portugal entender, e o governo português entender, que a política americana chegou a um momento em que nós não queremos rigorosamente ter nada a ver com isso, denunciamos o acordo com os Estados Unidos e a partir daí dizemos, bem, Portugal não está confortável em ter um parceiro como os Estados Unidos que tem uma base como a base das lajes e que serve para propósitos que Portugal considera que não são no seu interesse nem no interesse do mundo, denuncia o contrato e depois sofre naturalmente as consequências políticas, económicas, o que seja o que for. Agora, parece-me de uma grande hipocrisia e há uma posição populista e fácil para quem está na oposição vir criticar e dizer, não, nós é que vamos ditar os termos de como os Estados Unidos usam a base. Isto é uma coisa que não tem sentido absolutamente nenhum. E é evidente que Paulo Rangel, na minha opinião, esteve perfeitamente bem. Quer dizer, os Estados Unidos têm a base. E, portanto, Portugal das duas uma. Ou denuncia o contrato e acaba, ou tem a coragem de fazer o que fez Sánchez, e se potencialmente sofrer consequências, Sánchez disse, em Espanha não há terra nada, não há rigorosamente nada, e diz isso publicamente, que foi o que ele fez, ou então, quer dizer, agora, estar em cima do muro não dá, não é? Susana, se o PS fosse governo, faria diferente do que fez este governo? Eu acho muito improvável que o PS fizesse muito diferente. Porém, eu não concordo com o Jorge. Ou seja, eu acho que nós podemos
questionar os Estados Unidos relativamente a usos pontuais da base das lajes sem correr com os Estados Unidos das lajes. Há uma relação de longo prazo, de cooperação estratégica, militar, defesa, etc., que justifica a presença daquela base. Já agora, os Estados Unidos precisam da base das lajes, enfim, não há muitas localizações no meio do Oceano Atlântico, portanto os Açores têm um valor estratégico desse ponto de vista. Mesmo para uma pessoa que não percebe nada de defesa como eu, é evidente que aquilo tem um valor bastante estratégico e, portanto, nós não estamos, não somos só nós que ganhamos, como o Jorge chamou a atenção e bem para as várias contrapartidas, portanto, não somos só nós que ganhamos com a base das lajes, os Estados Unidos precisam da base das lajes, e tanto que, aparentemente, lá está, o Marco Rubio tem aquelas declarações a dizer que Portugal nem esperou pela pergunta, aceitou logo, ou assim, portanto, ele próprio estava, de algum modo, a assinalar isso como uma situação de exceção. O normal seria, no mínimo, ter esperado para perceber o que é que eles queriam fazer, e eu acho que, tendo em conta a natureza, não só contrária ao direito internacional, mas mesmo que queiramos esquecer isso completamente abracadabrante desta guerra do Irão, que ainda ninguém percebeu para que é que serve, está a causar custos, obviamente, enfim, humanos enormes no Irão, mas além disso, uma crise económica à escala planetária. Eu acho que havia certamente lugar para nós dizermos aos Estados Unidos, olha, para isso não, tal como fizeram Espanha e julgo que foi também a Irlanda, não é? Posso estar confundida. Portanto, pronto, é isso. Acho que há um meio termo entre dizer, olha, acabamos com as lajes e dizer pontualmente, desculpem lá, mas assim não estamos disponíveis. Luís? É muito fácil. Em teoria concordo com a Susana, na prática concordo com o Jorge. É uma forma fácil de arrumar este assunto. E, Luís, já agora, quero também ouvir-te sobre a moção de candidatura de Luís Montenegro, o sonho com a maioria absoluta e, no fundo, o retomar ou até de slogans de Cavaco Silva, tendo Cavaco Silva como grande inspiração. Será Montenegro um Cavaco 3.0? É muito difícil. Não é. Obviamente que não é. Nem 3, nem 4, nem 5. Vamos ver. Para já ele não é Cavaco Silva, não tem o carisma de Cavaco Silva, não é comparável. Depois, olhando para as sondagens, um ano depois de Cavaco estar no governo, quando esteve também no governo com menos de 30% dos votos, tal como Luís Montenegro, estava 10% acima do PS, aliás, bastante mais, na verdade, e não abaixo, como é evidente. E depois, há aqui outra parte, que é, quer se queira, quer não, quer dizer, quando um país está muito atrasado, como Portugal estava em 85, há muitas formas estruturais que têm de ser feitas e que são fáceis de fazer. São fáceis de fazer no sentido de é fácil ter o apoio da população. Ora, as grandes reformas estruturais que são fáceis de fazer, quase por definição, já foram todas feitas. Porque todos os governos querem fazer reformas estruturais, eles não as fazem é porque são impopulares. Aquelas que são populares estão feitas. E lamento, o Cavaco de Silva fez muitas delas. E por isso é que teve 2 maiorias absolutas a seguir. E, portanto, já não há isso no mercado de políticas estruturais por implementar. Já não há mudanças estruturais que sejam fáceis e populares. E, portanto, quer por incapacidade própria, quer pelas circunstâncias, não me parece que seja possível Montenegro mimetizar Cavaco Silva. Jorge Fernandes? Eu concordo com aquilo que o Luís disse, quer dizer, o Montenegro não tem nem o talento, nem o carisma, quer dizer, a falta de carisma de Cavaco, a aparente falta de carisma é o carisma de Cavaco. Montenegro não tem as capacidades políticas de Cavaco. Cavaco é um político nato. Montenegro é um político esforçado e, digamos, que vai tentando sobreviver. É também preciso dizer... Deixa-me só dizer uma coisa. Na altura, o Cavaco Silva, da altura, era carismático. Depois foi perdendo, mas na altura, os primeiros cartazes que apareceram em Portugal a dizer vota de uma pessoa, em dizer vota PSD, não sei o quê, eram na altura que era vota Cavaco. Bom, ainda deve ser. Não, eu acho que cada vez que aparece, ele era carismático. Exatamente, e cada é? vez que ele aparece é uma doideira. Sim. Portanto, Jorge, só para concluir, desculpa, temos aqui Jorge, um minuto. Interromper. Não, eu concordo no fundamental com o Luís, quer dizer, o Luís Montenegro não tem a capacidade política, não tem o talento, a inteligência de Cavaco. E depois há outra questão que o Luís disse, à qual eu quero adicionar uma, que é,
há a questão de facto, hoje em dia, a complexidade e até o grau de exigência que os cidadãos têm perante a política e perante as suas próprias vidas. Lembremos que Portugal Cavaco chega ao primeiro-ministro em 85, o grau de exigência que os portugueses tinham, digamos, com aquilo que o Estado tinha de lhes dar e com o conforto que o Estado lhes tinha que proporcionar, partia de um patamar muito baixo. Portanto, era muito fácil, no fundo, comprar popularidade. Luís Montenegro, naturalmente, Portugal é um país muito mais desenvolvido, até por aquilo que estamos a falar na primeira parte. E claro, Luís Montenegro enfrenta também um quadro parlamentar que, vamos reconhecer, não é um quadro parlamentar fácil. É o quadro parlamentar mais complexo da história da democracia portuguesa. Vou agora ser hiper generoso e dar aqui 30 segundos à Susana Peralta para se pronunciar sobre a moção de Luís Montenegro. Eu não li a moção de Luís Montenegro, tive até aqui procurando. Viste o filme? Não, mas estive a ver os filmes, vi vários filmes. Estive a ler sobre ela. Eu acho engraçadíssimo que ele agora venha pedir uma maioria absoluta, quer dizer, parece anda tão perdido, quer dizer, anda aqui há 2 anos a governar à vista, não é, já falámos, não vamos voltar à reforma laboral, e agora de repente vem com uma grande moção a dizer, pronto, mas eu encontrei a solução, sim senhor, realmente vou ter uma maioria absoluta. Pronto, boa sorte, Luís. Deixem o Luís ter a maioria. Deixem o Luís ter a maioria e deixem os ases ir de fim de semana. Obrigado. Fica por aqui o Fora do Baralho. No próximo domingo vamos ter o episódio extra para responder às dúvidas dos ouvintes. Será o Jorge Fernandes e vai voltar a falar sobre Cavaco Silva. O endereço de e-mail para as dúvidas é foradobaralho@observador.pt. Eu sou o Ricardo Conceição e para a semana a mais, Fora do Baralho.